que foi? Ah, está chegando o Natal. Então, vamos aproveitar e estudar muito para as provas. Porque depois que você acabar as suas provas, quem sabe você já não passou direto. Então, foca no estudo. Hoje, na nossa aula de matemática, a gente não tem mais matéria nova. Ah, que bom, né? Até respirou. Graças a Deus. Graças a Deus nada. A gente vai relembrar as medidas que nós estudamos durante essa apostila. E aí nós começamos pela balança, pela fita métrica. Vocês conhecem o metro articulado? O metro articulado é um objeto usado por pedreiros. E ele vem pequenininho. E aí ele vai abrindo. Abrindo, abrindo. É uma régua que ela vai se desmontando. Sabe essa régua que vocês montaram no material complementar? O metro articulado do pedreiro é assim mesmo. Só que ele vai abrindo. Vai abrindo. A régua não. A régua, depois que vocês montaram a régua, não tem mais como ficar articulando. E aí, o pedreiro também usa o que mais? O pedreiro pode usar a trena quando ele quer medir larguras e comprimentos de uma parede. E a costureira? A costureira pode usar uma fita métrica. E pra gente se pesar? Não, nada de pesar. Não quero saber de balança. A balança geralmente conta mentira pra tia Jana e ela não diz o peso que eu quero. Então, não gosto de balança. Mas nós utilizamos a balança para medir o peso das coisas. E foi durante essa apostila, foi exatamente o que apareceu. Então, relembre comigo aí. Nós vimos os instrumentos, e aí nós vimos o quilo e a grama. A grama não. O grama. A grama é aquele pasto verdinho que a vaca come. Vocês sabiam? O grama é a medida que nós utilizamos para pesar as coisas. Então, você não vai esquecer mais. Quem pesa, a grama não pesa nada. A grama é o pasto da vaquinha. O grama é a medida que você usa para peso das coisas, que veio na apostila como massa. E aí nós vimos o quilo, que tem a sigla KG, certo? Certo. E o grama, que tem a sigla G. São letras usadas que não tem ponto. E aí eu perguntei assim, quanto vale 1 quilograma? 1 quilo, ele vale 1000 gramas. Guardem isso. Sabe por quê? Vou contar um segredo para vocês. Porque na prova vem pegadinha. Tá? Então vamos lá. E aí depois nós usamos as balanças para medir o peso das coisas. Nós vimos o grama e a miligrama. A miligrama ainda é menor. E aí nós vimos que a miligrama é MG, a sigla. Por que a tia Jana está falando para vocês da sigla? Para vocês, quando chegarem no supermercado, pararem um pouquinho e dar uma olhadinha nos rótulos das coisas. Vocês sabiam que a maioria das pessoas não olham o rótulo das coisas que compram? Às vezes o produto tem muito sal, que é o sódio. Às vezes tem muito glúten, que faz engordar,
que é a farinha de trigo. Às vezes tem muito açúcar e as pessoas não têm, às vezes, um minutinho para olhar o rótulo dos produtos. Sabe outra coisa também que as pessoas não têm costume de olhar? O prazo de validade das coisas. Quando você olhar e algo estiver na promoção muito barato, você vai no prazo de validade. Porque às vezes aquele produto vai vencer daqui a um dia. Aí você compra assim 8 caixas de leite. Você vai beber 8 caixas de leite um dia? Então fiquem atentos. Vocês agora já sabem que todo produto no lado tem seu rótulo. E a validade geralmente vem embaixo da caixa do produto. Tudo bem? Então vamos lá. Aí depois nós vimos o litro. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. E aí a tia Jana tem a sigla do mililitro, que é o ml. Então, 300 ml. E o litro tem a sigla do L. Então, é outra coisa que nós vimos durante a nossa apostila. Ah, nós vimos também a mais pesada de todas, a tonelada. Para carregar a tonelada, tem que ser uma empilhadeira. Tem que ser um deslocamento de um lugar para outro. Esses navios que tem container, que levam quilos e mais quilos e mais quilos e mais quilos, formando toneladas de grãos, carvão. Então, nós vimos, certo? Depois, nós vimos o metro e centímetro. Então, o metro, nós podemos usar a régua, que é os centímetros que vocês usaram, até para fazer a medida, daqui, tinha uma régua no material complementar, e aí a tia Jana até falou para vocês estarem se medindo, ou medir alguém de casa. Então, quantos vocês estão medindo? 1,25 m? Então, 1,25 m. E aí a gente também pode comprar o metro de pano. Inclusive, as casas que vendem tecido têm 1 metro de madeira. É uma régua, só que ela é de madeira. Então, é usado muito pelas pessoas que trabalham com panos. Vendem fita, vendem elástico. E aí, nós vimos o centímetro. O centímetro é a unidade menor. E aí nós medimos, tivemos uma atividade na apostila que nós medimos o apontador, a caneta, não foi? A caneta marca-texto. Nós medimos o lápis e aí veio o milímetro, o mm. E no mm, para você não esquecer, qual é a sigla do milímetro? Sabe aquele chocolate colorido que tem um sorrisinho? A sigla dele é mm, só que o nosso é minúsculo e o dele é maiúsculo. Mas você não esquece mais. Sigla do milímetro, mm, tá bom? E também, nessa parte da nossa apostila, nós voltamos com as horas. Voltamos com as horas no relógio, e aí voltamos com os minutos, e apareceu os segundos. E aí, nós vimos que 1 hora tem 60 minutos. E 2 horas, quanto teria? Para você descobrir, você precisa fazer 60 mais 60. 120.
e 20 minutos. Ou você pode pegar os 60 e multiplicar por 2. 1 hora vezes quantas horas vocês querem saber, tá bom? O importante é guardar. 1 hora tem 60 minutos, ok? E aí a gente para? A gente para. Por quê? Porque vocês fizeram uma atividade com a brincadeira do relógio. E vocês só poderiam responder a atividade se montasse o relógio. E aí foi uma atividade muito legal para vocês, porque é um modo de vocês estarem fixando a hora. Eu vou continuar? Não, eu não vou continuar. A gente vai se ver na próxima aula de revisão. Então, um beijinho para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, terceiro ano.